Bom dia a todos no Brasil, boa tarde a os que estão na Alemanha. Eu sou José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, CEBRE, e é um grande prazer, nós, eh, eu dou as boas-vindas a todos para mais um evento do CEBRE em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. Hoje, nós teremos a oportunidade de analisar os primeiros resultados das eleições na Alemanha, realizada nesse último fim de semana. Não é possível minimizar a importância dessas eleições, em primeiro lugar, porque deixa o poder talvez a maior estadista dessa geração, a chanceler Angela Merkel. Em segundo lugar, obviamente, pela importância da Alemanha como a maior economia da Europa e uma das maiores do mundo, e que tem uma importância, juntamente com a França, definitiva nos destinos da União Europeia. E, evidentemente, o o papel da Alemanha, que certamente terá que ter, como um smart power, e a Europa, de maneira mais extensa, num mundo, com uma geopolítica em movimento e passando por grandes, desafios. Quer dizer, a mudança do governo nos Estados Unidos não alterou, substancialmente a posição em relação ao conflito da dos Estados Unidos com a China e, a posição da Europa em relação a esses temas, será fundamental, nos próximos anos. Além disso, obviamente, a questão da mudança do clima e de saúde, mudança do clima, a reunião de daqui a algumas poucas semanas em Glasgow, em que, há grandes expectativas em relação ao resultado dessa reunião, eventualmente com a mudança, fundamental da postura dos Estados Unidos após a saída do presidente Trump. Portanto, em tudo isso, e até pelo resultado em que, a o partido os como o Partido Verde teve um resultado importante, eu acho que essa discussão é fundamental. Nós já tínhamos planejado essa discussão há já algumas semanas, já para logo depois das eleições. Para isso, nós temos aqui diversos convidados, da maior categoria. Em primeiro lugar, o Peter Fischer-Bohlen, que é um chefe da divisão de análise e consultoria da CAIS em Berlim, e que foi presidente da CAIS Brasil e fala português perfeitamente. E a Astrid Prang, que é editora e correspondente, colunista da Deutsche Welle, no Brasil, mas já há alguns anos, em função da pandemia, está em Bonn, aguardando a possibilidade de voltar, espero. E, evidentemente, que também, aqui conosco está o Kevin Oswald, nosso diretor adjunto da CAS Brasil, a quem eu a Astrid será a moderadora. Quer dizer, nós teremos uma apresentação do Peter Fischer-Bohlen e do Roberto e evidentemente o nosso embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, querido amigo, conselheiro do CEBRE, que também nos honra com a presença. Eu vou passar para o Kevin para dar também algumas palavras de boas-vindas, e depois já o Kevin passará à Astrid, que será a moderadora desse encontro. Muito obrigado. Então, Kevin, por favor, the floor is yours. Obrigado, Pio. Prezadas senhoras, prezados senhores, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Kevin Oswald, sou representante adjunto da Fundação Konrad Adenauer aqui no Brasil.
Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar Pio Borges, presidente do Conselho Curador do SEBRE. Estou muito grato que o nosso parceiro SEBRE tenha aceitado prontamente, uma vez mais, a nossa proposta de organizar um evento em conjunto, sendo agora sobre as eleições na Alemanha, que aconteceram no domingo passado, dia 26 de setembro. Eu gostaria de saudar também os nossos palestrantes, o embaixador Roberto Jaguaribe e o meu caro colega Peter Fischer-Bolin, atualmente chefe da divisão de análises e consultoria da CAIS Berlim, e também a moderadora Astrid Pranger, editora e colunista da redação brasileira da Deutsche Welle. Quero cumprimentar a todas e todos que participam nesse evento, em nome também da representante e diretora da CAIS no Brasil, Anja Cimek. Infelizmente, e devido a uma urgência na família, ela não pode estar presente e eu vou apresentar essas palavras de saudação pela CAIS Brasil hoje. Com as eleições passadas, o fim da chancelaria da Angela Merkel está ao alcance da mão. Ela liderou a sorte da Alemanha como chanceler por quase 16 anos, guiando o país através de várias crises em um mundo em rápida mudança. Durante as crises financeira, de refugiados e do coronavírus, Merkel, que também serviu como presidente do partido CDU de 2000 a 2018, permaneceu fiel ao seu estilo político calmo e sem arroubos. Assim, ela conseguiu estabelecer a Alemanha como uma âncora de estabilidade internacional, com uma orientação favorável à União Europeia e ao multilateralismo, em tempos de Brexit e de diferenças transatlânticas. Internamente, a transição energética, bem como algumas decisões sociopolíticas controversas, são representativas do pragmatismo de Merkel e de seu aguçado senso político. Eu quero lembrar desse legado porque mostra o quanto a votação do domingo foi importante para a Alemanha. O resultado das eleições parlamentares foi aguardado ansiosamente tanto na Alemanha como na Europa como um todo. Após 16 anos sob a liderança da chanceler federal, doutora Angela Merkel, surge a questão sobre qual candidato de topo vai chefiar o próximo governo como chanceler federal e quais partidos estarão envolvidos nesse novo governo. Além dos pontos focais do discurso político interno, há também a questão sobre se a posição da Alemanha na União Europeia e no mundo irá mudar. O resultado oficial preliminar mostra que, pela primeira vez desde 1998, os social-democratas, com seu principal candidato, Olaf Scholz, voltaram a ser a primeira força política. A União, CDU-CSU, com o primeiro-ministro da Renânia do Norte-Westfália e líder da CDU, Armin Laschet, sofreu uma queda dolorosa e obteve o pior resultado numa eleição ao nível federal desde a sua existência. Mesmo assim, para formar um governo, segundo a lógica do sistema parlamentar alemão, precisa-se de uma maioria e, consequentemente, qual desses partidos vai poder liderar uma coalizão e apresentar o novo chanceler da República Federal é uma questão ainda aberta. Os partidos menores, Bündnis 90 Die Grünen, Aliança 90, chamado Os Verdes, que com Annalena Baerbock apresentaram sua própria candidata a chanceler pela primeira vez, e os liberais, o FDP, terão um papel importante nesse processo. Também vale a pena destacar que os partidos tanto da extrema-esquerda, Die Linke, como da extrema-direita, AfD, Alternativa para a Alemanha, perderam votos, mas ambos vão reingressar no Bundestag. Além de lidar com a pandemia da Covid, as questões de desenvolvimento econômico, proteção ambiental e climática, bem como digitalização e inovação, desempenharão um papel importante e moldarão a direção política da República Federal Alemã nos próximos meses e anos. Temos observado agora os primeiros resultados das eleições e agora queremos avaliá-los com os nossos convidados. Como poderia ser o primeiro governo da era pós-Merkel e que prioridades esse novo líder poderia estabelecer? Que implicações
o resultado das eleições e as diferentes opções de coalizão têm para a política alemã no país e no exterior. Essas são algumas questões que queremos discutir em uma primeira análise pós-eleitoral, e estou agora muito ansioso para ouvir as impressões do Peter Fischer-Bohlin e do embaixador Jaguaribe. Gostaria também, mais uma vez, de agradecer a Astrid Pranger por ter aceitado o nosso convite para ser moderadora desse evento, e passo já a ela a palavra. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Kevin. Obrigada a todos também. Bom dia a todos. Me sinto muito honrada de fazer parte desse evento em conjunto do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE, e a Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Meu nome é Astrid Pranger de Oliveira. Eu trabalho pela emissora Deutsche Welle, como já foi mencionado, e cobre assuntos da América Latina, especialmente do Brasil. E já trabalhei também como correspondente durante 8 anos no Brasil, e esse tempo no Brasil foi um dos melhores tempos na minha vida, tenho que dizer isso, e por isso que eu tenho uma relação muito especial com o país, com o Brasil. Então, vou moderar esse evento com grande prazer e gostaria, então, assim, de apresentar os convidados para vocês. Rapidamente, é o embaixador Roberto Jaguaribe, que está embaixador brasileiro na Alemanha, e ele tem uma experiência muito larga, diplomática e de propriedade intelectual e de comércio exterior. Ele já foi embaixador na Inglaterra, na China, no Uruguai e nos Estados Unidos. Também já participou de várias missões nas Nações Unidas. Então, eu acho que ele deve dar uma ótima avaliação para a gente. O nosso segundo convidado, palestrante, é o Peter Fischer-Bohlin, que também tem laços muito estreitos com o Brasil. Desde 1996, ele foi representante da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, ele foi também representante em Guatemala e Salvador. E a CAS é, não sei se todos sabem, uma fundação política do Partido Cristão Democrata, CDU, da chanceler Angela Merkel, na Alemanha. Desde 2020, Peter Fischer-Bohlin é diretor de análises e de consultoria da CAS em Berlim. E o Peter Fischer também vai fazer a nossa primeira apresentação sobre os resultados e as consequências das eleições na Alemanha. E depois dele vai ser o embaixador Roberto Jaguaribe, que apresenta também os seus pensamentos e conclusões. E após essas introduções, eu vou abrir o debate e conto com a sua colaboração. A gente tem mais ou menos uma meia hora para trocar ideias e pensamentos e fazer perguntas aos palestrantes. E quem quiser fazer uma pergunta, por favor, coloque ela no FIA, naquele chat, para eu poder encaminhar aos palestrantes. Então, se vocês, durante essas apresentações agora, já têm alguma ideia, por favor, anotem e depois coloquem diretamente no chat, né? Então, eu desejo um bom evento, um bom debate para todo mundo e entrego a palavra a Peter Fischer-Bohlin, por favor. The floor is yours. Muito obrigado, senhora Astrid. Muito obrigado ao presidente José Pio Borges del SEBRE pelo convite e também aos meus colegas da Fundação no Brasil. É para mim um especial prazer e uma honra ter a oportunidade, junto ao senhor embaixador, comentar sobre as eleições na Alemanha. É também uma oportunidade de matar um pouquinho a minha saudade do Brasil, pelo menos no mundo virtual, ter uma comunicação com o Brasil sobre questões políticas que sempre me têm interessado também no caso brasileiro. Mas hoje vamos falar mais da Alemanha. Eu vou falar talvez um pouco mais sobre as eleições e depois vamos entrar no análise. Eu vou
primeiro falar sobre o sistema político e eleitoral e logo sobre o caminho para as eleições e, finalmente, sobre os resultados e tendências. Acho que o sistema político eleitoral é bem importante mencionar e lembrar que é, em alguns pontos, bem diferente ao sistema brasileiro. Temos um sistema federativo, isso é algo em comum, com 16 estados federados, cujos governos participam na legislação nacional pela segunda Câmara, que a gente chama o Bundesrat. Cada estado tem suas próprias eleições e segue suas próprias regras. Por exemplo, neste domingo passado, tivemos também em 2 estados federados, a cidade capital, em Berlim, e no estado nordestino de Mecklenburg-Vorpommern, 2 eleições também importantes para o nosso sistema político. Segundo, é um sistema parlamentário. Já foi mencionado. Em nosso caso, o cidadão não decide sobre o governante, mas decide sobre os membros do parlamento. E os membros do parlamento, da primeira Câmara, que é o Bundestag, eles, logo depois, vão formar uma aliança, uma coligação para eleger o chefe do governo, que é o chanceler, e essa pessoa depois vai formar o governo. Isso é bem diferente e é uma explicação porque a gente hoje, na terça-feira, depois das eleições, ainda não sabemos, no mínimo, quem vai ser o chanceler. Acho que isso é muito importante. E no sistema de eleições, temos um sufrágio proporcional com elementos majoritários. Isso é algo bem especial na Alemanha, mas acho que para nosso debate é o mais importante o aspecto que é um sistema proporcional, que quer dizer que o proporcional prevalece, tem uma barreira de 5% para entrar no parlamento, 5% dos votos a nível nacional, e os partidos menores não têm chance de entrar no parlamento. Isso ha produzido no passado que em quase todas as eleições tivemos 2 partidos dominantes. Um é a União dos partidos democrata-cristão e social-cristão. Daqui para frente só vou falar da CDU, porque acho que é mais fácil. Esse partido tem sido o partido mais forte quase em todas as eleições, com só 2 exceções, que foi em 1972 e 1998. Só 2 vezes não foi o partido mais forte no parlamento. E a segunda força dominante é a social-democracia, que quase em todas as eleições saiu como segunda força, só com essas 2 exceções já mencionadas. E a terceira força muito importante é o Partido Liberal, que foi quase sempre representado também no Bundestag, só uma vez não conseguiu passar essa barreira de 5%. Esse Partido Liberal é um partido mais conservador e mais perto ao setor econômico, que às vezes é entendido desde a perspectiva norte-americana, onde os liberals parecem ser mais da esquerda. Na Alemanha não é o caso, é um partido mais conservador e focado no setor econômico do que outros partidos. E logo depois o Partido Verdes, que só foram fundados aos inícios dos anos 80 e em 83 entraram a primeira vez no parlamento e finalmente o partido à esquerda,
alemão Die Linke, que entrou primeira vez depois da reunificação em 90 no Parlamento Federal, como partido ex-comunista, legado da antiga República Democrática da Alemanha, que foi o Estado comunista no território alemão. Então, esse partido mudou várias vezes seus nomes, mas tem sido também fator sempre presente na política nacional. E isso é outro muito importante, que desde 1949, desde a fundação da nossa República, sempre com só exceção, foram governos de coligação. Quer dizer que sempre foi necessário formar uma aliança de pelo menos 2 partidos para eleger chanceler e formar governo. Nos últimos anos, tivemos algumas tendências importantes. Primeiro, perdas grandes da social-democracia e, em menor grau, também da CDU. Nos últimos 20 anos, quase os 2 partidos vêm perdendo votos. Antes tinham uma dominância de quase 90% dos votos, logo 80%, em 2005 foram ainda quase 70% dos votos só para esses 2 partidos. Hoje é muito menor. Uma segunda tendência importante na recente história é a subida dos Verdes. Partido que antes iniciou como partido, digamos, bem focado no tema do meio ambiente e pouco do lado da esquerda, mas desde, digamos, há 10 anos atrás, mudou mais para o centro e conseguiu a eleição de governador bem importante no estado do Sul, Baden-Württemberg, que é o estado com todas as empresas grandes como a Mercedes-Benz, a Porsche e outras empresas importantes, estado bem industrializado da Alemanha. E esse tem sido governado já em terceira eleição por governador do Partido dos Verdes. Hoje, eles estão representados em 10 dos 16 estados federados. Quer dizer que é partido bem presente no governo total da Alemanha, não no governo nacional, mas em todos os outros níveis do nosso estado, da nossa organização política. E outra tendência importante é o aparecimento de partido de extrema-direita, ou direita mais radical, primeiro fundado contra o sistema do euro. Isso lembro muito bem, porque foi quando eu vivia no Brasil e vi isso com muito choque, ver como o euro foi atacado. E esse partido logo se convertiu em partido mais contra a imigração. Isso aconteceu ao redor do ano 2015. Esse partido está chamado Alternativa para a Alemanha, AfD em alemão. E outro fato importante para essas eleições foi o fim anunciado do governo de Angela Merkel, que já foi citado, que tem sido a primeira ministra ou chanceler do nosso governo desde 2005. E ela anunciou há 3 anos atrás que já não ia candidatar-se para uma próxima eleição. Isso é a primeira vez na história da Alemanha que chanceler não procura a reeleição. Isso também mudou bastante o ambiente eleitoral nessa ocasião. A CDU
tentou conseguir uma boa sucessora, foi eleita a hoje ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, mas ela não conseguiu estabelecer a sua posição e renunciou em fevereiro de 2020. Logo aconteceu Corona, a pandemia do Corona. Não é preciso de falar sobre as consequências dessa pandemia, mas uma consequência foi a não possibilidade de organizar uma convenção do partido para eleger um novo chefe, o presidente do partido. Isso demorou até janeiro deste ano, que o Armin Laschet foi eleito numa conferência virtual como primeiro presidente da CDU e logo depois, só em abril, confirmado como candidato a chanceler. Quando já os outros partidos estavam em quase plena campanha, a CDU ainda estava na definição quem ia ser seu candidato para chanceler. E isso não foi muito favorável para a campanha. Tivemos 3 candidatos que queriam liderar o próximo governo, o já mencionado Armin Laschet, governador do estado maior da Alemanha, maior em força econômica e em população, que é o estado Norte Renânia-Westfália, com Köln, Düsseldorf, Bonn e outras cidades grandes. O Olaf Scholz, já mencionado aqui, social-democrata e ministro de Finanças no governo atual, ex-prefeito de Hamburgo, ex-ministro de Trabalho, homem com muita experiência, e primeira vez uma candidata do Partido dos Verdes, Annalena Baerbock, bastante jovem em comparação aos 2 outros, 42 anos de idade, e chefe do Partido dos Verdes. Observamos grandes mudanças nas sondagens de opinião pública. Por exemplo, a CDU há um ano estava por 37% dos votos, ou da intenção dos votos. Em maio deste ano, por 25%, em julho, 30%, em agosto, 22%. Isso tem sido mudanças enormes em nosso sistema político. Bom, agora os resultados do domingo. Já foi mencionado. A social-democracia com 25%. Seria bom, talvez, agora colocar a tabela com os resultados. Ali vem a parte vermelha, é a social-democracia, os chamamos os vermelhos, com 25%, que é melhor do que na última eleição, mas dos 3 piores resultados do Partido Social-Democrata nos últimos 70 anos. Segundo a CDU, com 24%, o pior resultado na história, já foi mencionado, que é a parte preta nessa tabela. Os verdes, aí é mais fácil ver com a cor, 14,8%, que é o melhor resultado na história dos verdes, mas as expectativas eram muito maiores. Havia sondagens de opinião com quase 30% só há 4 ou 6 meses atrás, mas não foi assim tão exitoso o partido, mas em resultado tem o melhor resultado da sua história. Em cor amarelo,
com 11%, também dos melhores resultados da sua história. O partido da direita, AfD, que é em cor azul, com 10%, pouco menos que na última eleição, mas o partido conseguiu se estabelecer no parlamento como partido de extrema-direita, mas partido com quem ninguém quer cooperar, bastante isolado no sistema político. E em cor rosa, não sei exatamente, violeta, o partido de esquerda com quase 5% dos votos. Agora, algumas tendências. Uma primeira tendência foi na composição do parlamento. Vemos 3 opções viáveis para formar novo governo. Isso é algo relativamente novo. Normalmente, depois das eleições, foi sempre relativamente claro quem ia ser o governo. Nesse caso, temos a opção coligação social-democrata com a CDU, com o chanceler Scholz, que é uma coligação que nem os social-democratas nem a CDU querem formar, porque cooperaram nos últimos 8 anos e estão esgotados. Nesse sentido, ganharam bastantes antipatias pelo outro, e acho que a coligação menos provável, mais provável. É possível, digamos assim. A segunda opção é uma coligação social-democrata, verdes, liberais, que pelas cores a gente chama semáforo. É a coligação mais desejada pela social-democracia e pelos verdes. Os liberais estão não tão entusiasmados com essa ideia, porque tem diferenças óbvias nas políticas econômicas e sociais, especialmente com respeito à transformação sustentável que a gente tem que realizar na Alemanha, como em outros países também. Mas essa coligação existe e funciona já num estado federado em Renânia-Palatina, perto de Frankfurt. Ali também o Olaf Scholz, social-democrata, seria o chanceler. E a terceira opção é a coligação CDU-Verdes-Liberais, também pelas cores, que são idênticas à bandeira de Jamaica, é chamado coligação Jamaica. É bastante desejada pela CDU e grandes partes dos liberais, mas os verdes, neste caso, estão mais distantes. Existe também num estado federal, em Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha. É menos provável também pelos resultados tão ruins da CDU, mas é possível também realizar isso. Nesta semana, começam as consultas entre os partidos. Amanhã, como primeiro passo, os verdes e liberais querem sondar sobre pontos e objetivos em comum. Vamos ver. E logo depois eles querem falar também com a social-democracia e a CDU. Vamos também ali ver o que vai acontecer. O objetivo é formar governo em base de programa comum com apoio parlamentar de uma maioria 50% mais dos deputados federais. Só essa maioria pode eleger novo chanceler que vai ser o sucessor da chanceler Angela Merkel, que até este momento vai continuar na função, embora já só de uma maneira comissária, mas de todas as maneiras sempre vamos ter chanceler, e até esse momento, seja quando for, vai ser Angela Merkel governando a Alemanha.
Talvez vou parar aqui. Tenho ainda alguns pontos, mas isso me vou reservar para logo depois comentar com suas perguntas e comentários. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Peter Fischer-Bohlin. Foi interessante, e já só para complementar um aspecto, nas redes sociais já estão cursando apostas se a chanceler Merkel ainda vai fazer o discurso de Ano Novo, porque até lá as negociações para achar um novo governo ainda não terminaram. Vamos ver, mas já muito obrigada pelas suas explicações. E então eu vou passar a palavra agora para o embaixador Roberto Jogaribe para ver qual o pensamento e a interpretação das eleições qual visão que ele tem lá de Berlim, da Alemanha. A palavra é sua. Você tem que ligar o microfone. Microfone, É verdade. É. Eu primeiro queria agradecer ao SEBRE, cumprimentar o presidente do nosso Conselho Curador, o doutor Zé Pio Borges, agradecer a CAIS por essa iniciativa, cumprimentar os representantes no Brasil, o doutor Kevin Oswald e o meu colega de painel, o doutor Peter Fischer-Bohlin, e também a nossa mediadora, Astrid Brang, e dizer que eu me sinto profundamente encabulado com o nível comparativo de domínio da língua estrangeira do país anfitrião. A fluência do português que vocês exibem me deixa um pouco encabulado até de tentar fazer algumas frases em alemão, porque eu estou muito abaixo disso. Mas, de qualquer forma, estou fazendo um esforço e já tive autorização da minha professora para dizer que eu falo sim alemão. Mas, olha, eu tenho pouco a acrescentar. Eu acho que os elementos que foram dados são os elementos tópicos fundamentais para o entendimento do sistema. Eu acho, contudo, que é necessário, nesse momento, fazer alguma consideração sobre a Merkel ser legado, o que a Alemanha era, o que a Alemanha é, como é que a Alemanha fica depois desse período tão intenso em que ela foi presidiu o governo do país. E também, para benefício nosso no Brasil, entrar um pouquinho, talvez, nos meandros da própria legislação eleitoral e da forma eleitoral, que já foi bem explicada pelo meu antecessor, mas que é importante, que o Brasil está sempre às voltas com a questão de mudanças políticas, mudanças eleitorais. Há muitos modelos que são cogitados, muitos modelos que são citados, mas, invariavelmente, o primeiro da lista é sempre o que a gente chama o voto distrital misto do modelo alemão. E eu estou aqui, posso fazer algumas observações pontuais sobre isso. Mas começando sobre a questão, primeiro, da Alemanha como um todo, das eleições na Alemanha. Diferentemente do que acontece em muitos países do mundo, a eleição na Alemanha, o eleitorado alemão é muito maduro, muito equilibrado, tem uma perspectiva muito clara das coisas e tem um sentido muito pragmático, né? Então, o eleitorado alemão tem uma sensibilidade ao carisma e a capacidade individual de manifestação mais elevada, relativamente reduzida. Eu tenho muitos colegas alemães e brasileiros, mas que aqui residem, que me dizem que o alemão tende a ver com certa suspeita o carisma, né? Talvez por experiências pregressas, diferentemente do que ocorre em muitos outros países do mundo, inclusive na própria Europa, né? Essa eleição foi uma eleição que trouxe números relativamente surpreendentes, mas ninguém no mundo alemão ou fora tem expectativas de mudanças muito acentuadas, por conta dessa maturidade, desse pragmatismo, que já leva para convergências relativamente amplas sobre grandes questões da sociedade. De certa forma, isso justifica, inclusive, um pouco o esvaziamento dos grandes partidos, porque, de certa forma, suas plataformas já foram resolvidas. Os partidos socialistas pela Europa estão perdendo espaço, em grande medida, porque as suas demandas de 100 anos atrás já foram totalmente contempladas, muito além dos seus sonhos. Na verdade, eles já ganharam tudo, né?
Se a gente compara, inclusive, com o panorama americano, e eu estou falando aqui dos Estados Unidos da América, onde eu servi muitos anos, eu tendo a achar que os partidos mais à esquerda nos Estados Unidos estão mais à direita, do ponto de vista social, dos partidos conservadores da Europa, né? Porque esses benefícios todos, qualidade de transportes, de educação, de segurança, de saúde, tudo público, que é uma férias, um ano de licença paternidade, licença maternidade, férias, são coisas tão extraordinárias que têm um custo, evidentemente, um custo complexo, e que é uma coisa que me chama um pouco a atenção, né? Mas, de qualquer forma, são benefícios e vantagens sociais, segurança de emprego, valorização do emprego, diminuição das diferenças sociais, a ideia de uma sociedade mais coesa, mais homogênea. A Alemanha, dos grandes países do mundo, é o que mais se aproximou disso. É muito mais fácil num país pequeno, né? Então, essas grandes contradições na Alemanha estão, em grande medida, equacionadas, né? E são um exemplo para muitos lugares, né? Então, o que aconteceu agora com essa pulverização é um processo que, como disse o Peter, já vem se dando há muito tempo, né? O patamar mínimo que a CDU estava acostumada era de 30%. Agora caiu de uma forma muito significativa. A SPD, por outro lado, teve uma recuperação relativamente importante, né? Porque eles, inclusive, passaram, foi a terceira eleição em que eles tiveram a predominância do eleitorado. Mas, voltando para a questão da Merkel, eu acho que a Merkel deixa alguns exemplos muito incomuns, né? Primeiro, uma competência e habilidade política muito fina e muito verificável, né? Que já se manifesta na sua tomada de poder interna no próprio partido, exibindo também características que, bem ou mal, por mais que se não as queira, são condições necessárias para o exercício do poder, e é a implacabilidade. Na sua trajetória de acesso ao pico partidário, a Merkel exibe características de implacabilidade que, em última instância, acabam sendo necessárias na condução do poder. A segunda característica que eu gosto da Merkel, que eu acho muito clara, é a sua extraordinária resiliência psicológica. Extraordinária resiliência psicológica no sentido de ser o que no Brasil nós chamamos de casca grossa, grossíssima, de rinoceronte. Nada vai afetá-la pessoalmente. Ela pode ser objeto dos maiores insultos, das maiores provocações, que ela vai ter sempre uma reação racional positiva e não vai deixar as coisas a afetarem. Ademais, ela tem uma outra dimensão de resiliência psicológica, que é se esconder. Eu, pessoalmente, acho dificílimo alguém dizer que conhece Angela Merkel através dos 16 anos do seu exercício de vida pública. Ela faz com que a sua personalidade pareça irrelevante e não seja parte do sistema. Ela conseguiu uma simbiose com o que é ser representar a Alemanha, muito mais do que a si própria. Quantos líderes mundiais têm essa condição? É só verificar no entorno. Aí as pessoas vão dizer, não, mas isso é porque ela é mulher. Na verdade, tem muitas mulheres que exerceram a presidência ou a liderança política de países e tampouco exibiram essa vertente de se autoapagar como personalidade e se embutir da missão do Estado e da nação como primazia permanente e absoluta. Ela também é uma característica que eu acho muito importante. E, por fim, uma outra que eu acho que tem um impacto muito grande no país e no partido. Ela tem uma visão do que é aproveitável em todas as instâncias, sejam essas propostas originárias do seu partido ou de outros. E ela acaba roubando a pauta de outros partidos com a dose de pragmatismo e racionalidade que está por trás da tradição do CDU. E isso vale, inclusive, para a pauta verde. A Alemanha é um dos líderes mundiais de proposta de mudança energética e de medidas para combater a mudança climática e essas questões, e a Merkel tem sido muito relevante no processo de inclusão dessas propostas. Da mesma forma
algumas plataformas que não seriam naturalmente do seu partido, inclusive no que diz respeito a grandes mudanças sociais. Ela incorporou e esvaziando um pouco o que poderiam ser as bandeiras de outros partidos. Trouxe ainda algumas coisas, como essa grande e controversa medida de aceitação de 1 milhão e tanto de imigrantes derivados do conflito da Síria, que, por sinal, um conflito em grande medida de invenção europeia, mas de outros países europeus, mas onde ela arcou com uma consequência importante, trazendo um grupo que trouxe uma mudança no panorama político, inclusive, com todo realismo, uma debilitação da própria chanceler internamente, tanto no seu partido como no país. Mas isso fez com que, a meu juízo, a plataforma geral do partido da CDU fosse muito mais abrangente do que normalmente já era, já sendo, como é o SPD, um dos dois Volksparteien, quer dizer, os partidos que têm ambição de serem amplos representadores de espectros variados, um pouco como democratas republicanos nos Estados Unidos ou conservadores e trabalhistas no Reino Unido, né? E isso eu acho que é outra medida, a meu juízo, inteligente para viabilização de construção de capacidade de governo com um sistema multipartidário como é o da Alemanha. Então, eu acho que esses elementos são muito importantes. Eu acho que a Alemanha que a chanceler Merkel deixa é profundamente diferente da Alemanha que ela herdou. Evidentemente que houve um processo prévio a ela, que foi gigantesco, que é a reunificação da Alemanha, que é um processo que se dá numa outra presidência, numa outra chanceler, mas eu acho que a Alemanha da chanceler é uma Alemanha mais aberta, mais incorporativa e com muito mais participação de imigrantes. Frankfurt e Berlim hoje são cidades muito focadas e muito afetadas pela imigração, num país que sempre tem uma característica de unidade cultural e, eu diria, étnica, que marca a sua história. Então, isso é uma mudança profunda num país que eu acho muito importante ter presente. Eu acho que a questão do que vem pela frente agora vai ter, com muitos dos desafios que estão acontecendo, eu tendo, como brasileiro e focado, sobretudo, nas relações Brasil-Alemanha e também na inserção da Alemanha no mundo, de ver mais a preocupação da política externa da Alemanha, de como é que a Alemanha vai tratar a questão europeia e as prioridades que já foram estabelecidas, que, a meu juízo, não mudarão, que são, em primeiro lugar, Europa, em segundo lugar, multilateralismo. Eu acho que são prioridades que não vão ser alteradas, qualquer que seja o tipo de agrupamento que venha a liderar, mas existem muitas questões que foram abertas mais recentemente e cuja resposta ainda não está equacionada. Evidentemente que eu vejo sempre predominando, qualquer que seja a coalizão que venha efetivamente se definir como a que vai funcionar, um sentido de grande pragmatismo, né? A Alemanha tem esse sentido pragmático, tem um sentido conservador do ponto de vista fiscal. Talvez este possa vir um pouco a ser abrandado em relação ao que tem sido um dos motes centrais da condução de política fiscal e financeira ao longo da sua história como Alemanha Ocidental, mas eu acho que essas são questões que ainda vão sofrer algumas mudanças importantes. E as grandes questões novas têm a ver sempre com a questão da sustentabilidade, da mudança de clima, a questão da preservação do meio ambiente, com os grandes desafios que foram colocados à tona, embora já eram prévios a isso, pela pandemia e pela Covid. É uma questão que se transformou numa mudança radical do que vai vir daqui para frente. A acentuação da dificuldade de relacionamento, possivelmente até um conflito em alguma natureza, entre a China e os Estados Unidos. E, nesse contexto, eu não posso deixar de fazer uma menção especial a uma coisa muito recente que aconteceu, que foi esse problema franco-australiano, britânico, americano. Como é que isso vai ser visto na Europa? E eu vou dizer aqui um pensamento pessoal meu: enquanto os problemas europeus forem franceses, italianos, alemães ou suecos, a Europa não vai funcionar.
Quando eles passarem a ser problemas europeus, aí a Europa vai passar a funcionar melhor, né? E houve uma transição também no período da chanceler, onde a Alemanha ganhou uma proeminência crescente como condutora, não apenas econômica, mas também, de certa forma, política, do processo de convergência maior da Europa. Todas essas questões ainda precisam de definições maiores, né? E eu vejo uma ameaça gigantesca para a Europa como um todo, em função de duas questões. Uma enorme atratividade do seu modelo econômico e social, mas que gera um custo que, em última instância, gera dificuldade de manter a competitividade. Para simplificar, uma frase que eu uso com frequência aqui, vocês não pretendem continuar pagando 3 vezes mais e trabalhando 2 vezes menos e manter o mesmo nível de competitividade, né? Então, é uma questão que coloca desafios muito acentuados. E eu digo sempre qual é a solução para isso. A solução não trata de mudar muito o modelo, embora precise sempre torná-lo mais competitivo e mais capaz de viver a si próprio. A solução é tornar o modelo político social europeu mais universal. Mas a verdade é que a Europa não parece proclive a isso. Ela parece cada vez mais fechada em si. Então, se esse modelo não se torna mais universal, a sua competição externa acaba sendo muito mais elevada. São várias questões que vão precisar de equacionamento. A Europa paga um preço de estar há 500 anos no topo do mundo. Isso gera dificuldades de percepção, né? Dificuldades de entendimento, inclusive de mudanças de realidade. Esse choque agora, de uma certa forma, de uma crescente irrelevância do ponto de vista estratégico com que a França se confrontou, e pareceu até uma lembrança de um conto de fadas em que a criança se dá conta que o rei está nu, mas, nesse caso, quem alardeou que estava nu foi o próprio rei, o que chamou um pouco a atenção, entendeu? Porque é uma coisa de chamar a si mesmo a condição de certa irrelevância. Isso não é um processo que afete apenas um país ou outro. É preciso que a Europa tome mecanismos de consistência para isso. São todos os desafios que se veem confrontados, o grupo que vai agora enfrentar essa tarefa de montar um governo. É um processo complexo. Nós sabemos que o último governo demorou quase 6 meses para ser posto de pé. Aqui, as pessoas com quem eu tenho conversado têm a expectativa de que seja muito menos agora. Eu tendo a concordar com eles, pela simples razão que já se sabia há muito tempo que ia ser necessário esse tipo de formatação. E a verdade é que eu acho que o líder do Partido Liberal, o Christian Lindner, colocou as coisas bem. Quem tem que conversar primeiro são os verdes com a FDP, com o Partido Liberal, porque eles é que vão escolher com quem vão casar. Então, eles vão se encontrar primeiro para depois resolver. Isso, evidentemente, caso se confirme o que ambos os partidos majoritários têm dito, que eles não têm nenhuma pretensão de reeditar, pelas razões que o próprio Peter já mencionou, a coalizão dos 2 grandes Volksparteien que conduziu a Alemanha nos últimos anos, né? E há, aparentemente, um certo desgaste com essa questão. Há muitas outras indagações importantes, inclusive relativas às variadas perdas de relevância, né, de preferência eleitoral de cada partido durante o último ano. No caso da CDU-CSU, por exemplo, no começo da pandemia, a percepção de uma condução precisa, precavida e corajosa, anunciando publicamente os desafios que tinha pela frente, que a Merkel teve, elevou rapidamente a popularidade do partido. Depois, expectativas frustradas com relação à questão da vacina, sobretudo pela visão de que a vacina era alemã, mas quem a tinha, de fato, era os Estados Unidos ou então o Reino Unido. E na Alemanha não era aplicada com tanta velocidade, baixou rapidamente a popularidade da CSU-CDU e do governo como um todo. Finalmente, com a recuperação de todos esses elementos, voltou a subir muito, mas aí é uma questão que eu não vou adentrar, mas que outros poderão fazê-lo, que é a percepção de preferência individual, que normalmente não é tão dominante, mas a minha impressão é que, nesse caso, foi muito definidora do resultado eleitoral como um todo. A percepção, eu tenho, pessoalmente, pelo menos do Laschet, até de um homem de grande sensatez e equilíbrio, evidentemente que não foi essa a percepção do eleitorado alemão. A mesma percepção eu tenho do Olaf Scholz, mas essa foi uma percepção, no fundo, ele se postou um pouco como o verdadeiro herdeiro da Merkel.
porque ele é o vice-chanceler. Ele é que tem esse equilíbrio, ele é que tem essa condição, além de ser de um partido que tem permanente atenção às questões de demandas sociais, que são sempre importantes em qualquer país do mundo. Por fim, tem esse grande incógnita verde. De novo, eu acho que o comentário do PT foi muito bom. O partido tem uma subida eleitoral enorme em relação ao pleito passado, mas recebe quase metade dos votos do pico que ele teve de previsão durante esse percurso aqui. Então, como é que isso acontece? Eu devo dizer que eu acho que eles já têm dois desafios grandes pela frente. O mais notório, o mais comentado publicamente, é a suposta falta de experiência, embora eles tenham governos federativos aqui, internos na Alemanha, com muito sucesso, particularmente eu estou pensando em Baden-Württemberg, onde eles têm o controle daquele governo. O outro é a questão de como é que você transforma um partido que essencialmente é monotemático para gerir um país de tanta complexidade, com tantos desafios, como é que isso faz frente à realidade. E, por fim, me chamou a atenção o que me pareceram mudanças um pouco mais acentuadas na área de política externa. O Partido Verde nasce com a preocupação ambiental, mas ele nasce no âmbito de um partido de esquerda. A postura anunciada pela Annalena Baerbock com relação à Rússia e à China me parecem muito oriundas de uma tendência flagrantemente europeia de saber não apenas o que é bom para si, mas o que é bom para o resto do mundo, ou seja, uma tendência prescritiva muito elevada, né? E os verdes têm essa tendência, evidentemente, mas nesse caso me pareceu uma coisa que me chamou até a atenção, em termos do vigor com que ela expôs as suas visões a respeito disso. E aí, novamente, eu acho que a chanceler atual, a Merkel, externou sempre uma enorme ponderação e pragmatismo em lidar com todas essas questões, sobretudo com a sua experiência de Alemanha Oriental e a sua perfeita conhecimento da relação com a Rússia. E a Alemanha, na verdade, é uma história de país de fronteira. Então, a relação com o leste acaba sendo uma das prioridades naturais da Alemanha, e o entendimento dela da relação com o leste tende a ser, historicamente, superior a de outros países que não estão expostos a essa vizinhança, né? O embaixador, embaixador, pois não. Alô, embaixador, eu gostaria só de fazer uma pequena interrupção. Sim. Porque eu estou vendo que eu passei do meu tempo aqui. Muito rápido. E a gente ainda quer fazer um debate. Mas eu estava terminando aqui nesse momento. Eu queria ver se você pode chegar no fim para eu poder fazer uma pergunta para você e também para a plateia. Não tenha dúvida. Na verdade, eu estava terminando só com isso, porque eu acho que a coisa da política externa é um dos elementos mais desafiantes para o futuro governo alemão. Eu acho que os grandes problemas internos foram relativamente equacionados. Eu acho que a questão ambiental é uma questão que, independentemente de qualquer partido, a população alemã aderiu completamente a isso. Ninguém vai ocupar o governo sem fazer isso. Evidentemente, se passar da conta da aceitabilidade econômica, vai haver o que o inglês chama de backlash, né? Mas eu acho que as coisas estão relativamente bem encaminhadas. Mas eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela palestra e pelos pensamentos. E eu já recebi aqui no nosso chat várias perguntas, então rapidamente a gente vai entrar no debate, e talvez só mais uma pergunta para cada um de vocês, da minha parte. Começando com você, embaixador, você elogiou a chanceler e elogiando a estabilidade, a resiliência. Para mim, a pergunta é para você, qual o seu ponto de vista? Você acha que o candidato social-democrata, o Scholz, que provavelmente vai ser o próximo chanceler, ele é uma Angela Merkel masculina? Olha, eu acho que a Angela Merkel mostrou um grau de competência e de habilidade que são incomuns, né? Não se pode esperar que sejam repetidos de uma hora para outra em qualquer circunstância, né? Eu acho que existem perfis e, digamos, linhas de preferência que aí sim muita gente pode seguir, mas reunir competências múltiplas numa função tão demandante como essa em que ela fez,
e eu acho que não é tão fácil. Mas eu acho que a pergunta procede, porque ele dá evidências de pretender ser essa pessoa muito pouco alterável emocionalmente, muito confiável do ponto de vista do seu pragmatismo, da sua conduta racional, da sua conduta colegiada. Então, eu acho que ele reúne condições para fazer um governo nessa linha. Mas eu devo dizer que essa característica também é uma característica muito alemã, né? Os alemães gostam disso, o eleitor gosta disso, então ele não é o único que pode exibir isso, né? Eu acho que o Laschet também dá evidências disso, né? E eu tenho certeza, e eu conheço vários no Partido Verde, que eu vejo também nisso. Não tenho segurança que eu poderia atribuir essa mesma característica à atual Spitz-candidata aqui e candidata a primeiro-ministro. Mas o que eu posso dizer é que muitas pessoas dizem, se os verdes vão entrar no governo, está péssimo para o Brasil. Eu não tenho minimamente essa impressão, nem remotamente ter essa impressão, inclusive porque os verdes têm o benefício de serem realmente preocupados com a questão ambiental e não apenas em função da demanda do eleitorado. Tendem, portanto, a conhecê-la melhor. E aqui na Europa eu já aprendi que a dimensão, como no mundo todo, inclusive no Brasil, a dimensão dos adeptos do meio ambiente por razões demagógicas é extraordinariamente elevada, né? E esses são mais difíceis de tratar. Ok, muito obrigada. Antes de entrar na discussão com a plateia, então, mais uma pergunta também para o Peter Fischer-Bohlin. Se você se coloca como consultor político e não como membro do CDU, da Democracia Cristã, você aconselharia o seu partido para entrar na oposição e se regenerar na oposição? Muito obrigado pela pergunta. Acho que não existe pergunta mais difícil nesses dias para uma pessoa como eu sou. Mas, mesmo assim, vou tentar responder. Não, eu acho que vai depender dos settings, das opções realmente de entrar num governo. Pode abrir o caminho para uma renovação do partido em aspectos de conteúdo político, de programa político, tanto quanto com respeito ao pessoal, às pessoas, porque algo que foi também confirmado nessa eleição, que é também na Alemanha, apesar de tudo que o embaixador acaba de dizer com razão, mas também na Alemanha temos uma tendência mais para as pessoas e para a campanha, para carisma e todos esses aspectos promovidos também pela mídia e os mídias sociais. Então, eu acho que entrar num governo, apresentar novas caras, como CDU, é uma oportunidade importante para se renovar. Se isso não se der, bom, vamos renovar-nos na oposição, que é também algo legítimo numa democracia. Uhum. Obrigada. Então, eu queria abrir agora para a plateia. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu gostaria de encaminhar também para você, Peter Fischer, que seria assim, quais são as razões pela derrota da CDU? Será que você pode explicar um pouquinho? Bom, uma razão é essa mudança na sociedade alemã, que acabo de descrever também, que já não temos essa ligação fiel do partido com os eleitores como antes. Nos anos 80, 90, ainda a maioria dos eleitores já sabiam quem ia a votar. E isso mudou bastante. Neste ano, as nossas sondagens de opinião mostraram claramente que
quase 3/4 da população alemã tem pelo menos 2 partidos favorecidos, se não ainda 3. Isso quer dizer que em cada eleição é cada vez mais preciso de convencer cada eleitor. Já não basta dizer, bom, somos a CDU, temos esses sucessos no passado, temos nossos valores, etc. Senão tem que convencer em cada eleição. Nesta eleição isso não funcionou por talvez 3 razões. Uma razão, essa dificuldade de transferir a boa imagem ou reconhecimento da Angela Merkel a outra pessoa, a outro candidato. Isso, e o embaixador também já disse isto, isso conseguiu mais que o nosso candidato, o mesmo candidato Olaf Scholz, de outro partido. E ele se apresentou mais que todo nas últimas semanas, inclusive até alguns símbolos de agir de Angela Merkel como o seu sucessor legítimo. E a terceira causa são faltas na campanha eleitoral da CDU, faltas e erros técnicas, mas também da estratégia que foram cometidos. Ok, obrigada. Talvez mais uma pergunta para o embaixador. Um dos participantes quer saber quais são os impactos das eleições na Alemanha para o Brasil e qual das possíveis coalizões do governo representaria um desafio maior, considerando o atual governo brasileiro. Eu acho que nessa pergunta também encaixa talvez o comércio o Tratado de Comércio Livre, Mercosul, Comunidade Europeia. Será que você poderia responder essa pergunta? Tem que ligar o som. Bom, a primeira questão é a seguinte, quer dizer, apesar da Alemanha ser um país muito voltado para o exterior e com comércio altamente significativo, sobretudo comparativamente à sua própria economia, e ter a Europa como uma plataforma fundamental de prioridade da sua ação externa, a política externa não foi um elemento fundamental ou relevante no debate, né? Então, eu acho que ele se deu em outros termos, mas eu acho que as grandes questões que a Alemanha tem pela frente são, em grande medida, mais relacionadas à política externa do que a próprias coisas internas ela tem que equacionar. Com relação à questão do Brasil, eu não vejo, ao contrário de muitos que já estão fazendo especulações, eu não vejo grande diferença. É preciso primeiro saber o seguinte: um governo ele é gestor de uma relação que não apenas é de governo, embora também de governo, mas uma relação que é de Estado e uma relação que é de nação. As relações permanentes são de Estado e de nação. As relações de governo são transitórias. Quando o governo não entende isso, ele não está agindo adequadamente, sobretudo do ponto de vista da sua política externa. Eu dou com muitos exemplos aqui, porque eu, de vez em quando, sinto uma certa deficiência nessa linha, não posso negar. Eu vejo, por exemplo, a China é, teoricamente, um país comunista, um país de esquerda, mas a China tem uma política externa extraordinariamente pragmática. Ela não olha a cor de quem é o seu interlocutor. Os países europeus não são assim. Eles têm uma visão sempre um pouco mais carregada, né? Por conta, inclusive, dessa dimensão de ter uma forte impressão de que eles sabem o que é bom. A Europa tem uma tradição normativa que fez... A normatização do mundo é uma obra eminentemente europeia, né? É uma obra muito bem feita, diga-se de passagem, e que está aqui por muitos anos. Então, essa dimensão normativa afeta um pouco a linha de comportamento dos governos, onde, a meu juízo, talvez não devesse ter uma incidência tão grande. De qualquer maneira, eu não vejo mudanças significativas em nenhum das possíveis coligações. Evidentemente, um elemento apenas, eu diria. O Partido Liberal, que, como disse o Peter, é um partido liberal do ponto de vista da economia,
mas não do ponto de vista social e no sentido entendido nas Américas, sobretudo na América do Norte, é um partido que tem uma vocação para o livre comércio muito acentuada. E ele certamente trabalharia mais do que outros para ampliar a capacidade da Alemanha se beneficiar, e a Europa, de acordos de livre comércio. E ele quase certamente fará parte da próxima coligação. E eu acredito que esse venha a ser, muito provavelmente, um dos eixos centrais das suas demandas de ingresso na próxima coalizão. E eu acho que isso vai entrar parcialmente em conflito com os verdes. Devo dizer que nós tivemos reuniões aqui, junto com outras pessoas, com todos os representantes de candidatos e candidatos em si para o futuro governo, e eu ouvi do Partido Verde a declaração de que eles não têm oposição, em princípio, contra nenhum acordo e que, inclusive, têm a disposição de examinar o acordo Mercosul-União Europeia. Evidentemente que o histórico de atuação deles tem evidência em contrário a isso, né? Mas essa declaração me foi dada numa reunião aberta, em que eu não era o único interlocutor. Então, eu tenho confiança de que haverá alguma coisa nesse sentido. Mas nada disso será possível enquanto as barreiras de percepção relativas à questão ambiental não sejam, pelo menos, atenuadas, se não vencidas, pelo menos atenuadas. E isso é uma obra em que, se o futuro governo não se engajar, não vai acontecer. Então, é preciso ver o que vai acontecer. Eu tenho a forte convicção de que, passada a eleição e formando-se o governo, essa questão vai entrar, talvez, inclusive, em função da demanda do Partido Liberal, e é possível que haja um desdobramento mais amplo a partir daí. Uhum. Tem uma pergunta que, vamos dizer, é conectado com isso. Um outra participante quer saber se os verdes, que são tradicionalmente contra a indústria de defesa, como ficariam os programas militares com o Brasil, caso que os verdes participem do governo, que é muito provável. Exemplos são casos das fragatas com um programa aqui que é com fragatas com ThyssenKrupp. Não sei se você está a par disso, mas a cooperação militar com os verdes ficaria mais difícil? Olha, eu acho que o único partido que deu declarações relativamente complexas eleitorais durante o período eleitoral com relação à questão de armas foi o Partido Verde, mas, ao contrário da sugestão da pergunta, eles foram à Ucrânia dizer que a Europa deveria armar a Ucrânia. E não foi recebido de uma forma muito adequada pelos outros partidos. Então, a minha grande surpresa e expectativa no processo eleitoral foi a postura do Partido Verde em relação a algumas questões de política externa. Eu confesso que eu não sei o que eles vão fazer, entende? Agora, essa questão me chamou atenção, como chamou atenção dos demais partidos aqui na Alemanha e, de certa forma, da imprensa também. Foi objeto de muita publicidade. A minha convicção é de que nada vai se alterar, porque são medidas antigas, adotadas com muita consideração por ambos os lados, e que, em princípio, tendem a não ser, digamos, afetadas. Mas eu não tenho nenhuma bola de cristal para ter essa previsão. Uhum. Ok, tem mais duas perguntas para o Peter Fischer-Boelin. Uma pessoa quer saber se na Alemanha existe um mecanismo de garantir a representação de mulheres no parlamento, já que o número das mulheres no parlamento já tem sido maior e tem recolhido. E a segunda pergunta é se a esquerda de Linke conseguiu entrar no parlamento, já que o resultado foi 4,9% e não 5%. Bom, obrigado pelas duas perguntas muito precisas. Começando com a primeira, não existe um mecanismo para a participação da mulher nos parlamentos. Temos um déficit nesse respeito e em 2 estados tinham proposto leis para garantizar
uma representação proporcional das mulheres, mas pelas cortes de constitucionalidade não foram aprovadas. Então, acho que neste momento não temos regras nesse sentido, mas é um tema presente na mesa e acho que nos próximos anos vamos discutir sobre esse tema e ver como podemos fortalecer a representação feminina nos parlamentos, porque o déficit é óbvio também em comparação a outros países democráticos. E a segunda pergunta, tem toda a razão, eu passei sobre esse aspecto em detalhe, mas é certo, a regra diz 5% exato é a barreira, a esquerda só conseguiu 4,9%, mas conseguiram 3 mandatos distritais. E isso é uma cláusula especial para garantizar a representação no parlamento neste caso, e por isso entraram esses 3 deputados que ganharam o distrito eleitoral, neste caso 2 em Berlim e 1 em Leipzig, e também o partido ganhou o direito de representação proporcional, que quer dizer que entraram com mais ou menos 30 deputados ao Parlamento Federal. É uma cláusula especial que na história acho que só 2 vezes funcionou nesse sentido. Talvez só uma pergunta adicional, talvez você poderia explicar que no parlamento não existe um sistema de cotas para mulheres, como você falou, mas que vários partidos têm esse sistema para colocar a mulher como candidata. Você poderia acrescentar isso? Posso, claro, obrigado. É um aspecto muito importante para mudar realmente a situação. Felizmente já alguns partidos como os Verdes, principalmente os Verdes, também a esquerda, e em parte os outros partidos, incluído também a CDU, têm mecanismos. O mecanismo de cotas da CDU é ainda muito suave e não levou a uma alta presença feminina. No caso dos Verdes, é praticamente a metade. Em nosso caso, da CDU, é assim que ainda a maioria dos deputados entraram por voto direto dos distritos, ganharam os distritos, e nos distritos os candidatos são principalmente masculinos. É um defeito ainda na nossa cultura política. Nas listas representativas, as mulheres estão muito melhor representadas, mas temos casos nessa eleição, por exemplo, no estado de Baden-Württemberg, por exemplo, ninguém deputado da CDU entrou pela lista. Então, quer dizer que quase são todos homens que entraram no parlamento. No caso da Norte Renânia-Westfália, 11 entraram pela lista, das 11 são 6 mulheres. Então, mostra já que é um pouco diferente, mas como no Brasil, também essas questões são questões também dos mecanismos políticos internos dos partidos políticos, e é mais fácil colocar numa lista uma mulher, uma pessoa migrante, uma jovem, todos esses aspectos que existem, que num distrito eleitoral onde o comitê local decide sobre o seu candidato. E lá, pela tradição, pela cultura, os homens são muito mais fortes. Então, ainda estamos discutindo, e a nossa fundação e o meu departamento sempre tentando de, digamos, fortalecer o progresso nesse sentido. Muito bom! Bom ver. Tem mais 2 perguntas
perguntas para o Peter Fischer e depois eu vou voltar para o embaixador, mas é como um complexo, mas é muita pergunta, eu não sei se vamos conseguir responder todas, mas eu estou tentando melhor. Uma pergunta aqui seria quais são os pontos que os partidos já declararam não abrir mão na formação de coalizões, a primeira, e a segunda pergunta, que eu acho que dá para responder em conjunto, seria por que exatamente uma outra grossa coalição, quer dizer, coalizão grande entre CDU e SPD, não está sendo levada em consideração agora? Bom, eu acho que depois de tanta experiência em negociar novas coalizões, e principalmente a última experiência que o embaixador já mencionou há 4 anos atrás, que foi uma experiência que demorou mais de meio ano, que levou os partidos a não apresentar pontos programáticos de não abrir mão, sabendo que com tudo isso você reduz a possibilidade de conseguir um compromisso. E, em principal, quando, neste caso, 3 ou até 4 partidos querem se sentar e buscar um consenso, um compromisso, não é possível se todos já tenham colocado 3, 4 pontos de não abrir mão, as famosas linhas vermelhas. Então, eu acho que isso foi muito sábio de todos os partidos, mas é claro que tem alguns pontos, por exemplo, os verdes dizem que para eles é não pensável de aumentar os impostos. E os outros partidos, social-democrata e verdes, dizem que nessa situação onde precisamos de muito investimento no tema da transformação energética, no tema social, etc., etc., que não é possível fazer todos esses investimentos sem que os ricos pagarem mais. Então, lá, e isso já mencionei ao início, temos pontos muito difíceis para eles de superar. Acho que a CDU e a social-democracia são talvez os partidos mais flexíveis nesse sentido, mas, em geral, isso vai depender das negociações. E a última pergunta, quanto ao tema da coalição CDU-SPD, a famosa grande coalição, que já não seria grande, ali tem que ver muito com a história. Os 2 partidos eram os principais concorrentes na política da Alemanha por décadas. E só nos anos 60 aconteceu uma vez uma coalizão entre os 2 e que foi percebido como uma exceção muito especial e só para passar por uma fase histórica muito difícil, mas que a normalidade seria um grande partido governa com um pequeno partido, que sejam os verdes ou os liberais. E em 2005 isso se repetiu e em 2009 foi possível voltar para o modelo tradicional com a CDU e os liberais. Em 2013 não foi possível continuar com essa coligação e entrou novamente a CDU com a SPD. Isso já foi difícil para ambos os lados. E ainda muito mais difícil foi em 2017, quando foi tecnicamente possível formar uma coalição jamaica, que já mencionei, CDU, verdes e liberais. Negociaram durante 2 meses e não conseguiram um sucesso, não conseguiram um contrato de cooperação. E a SPD já
tinha celebrado, por fim, estamos livres e vamos sair desse governo com a CDU e podemos agora rebuscar o nosso caminho, o nosso núcleo de fazer política, e foram obrigados pelo presidente da República Federal, um social-democrata, o senhor Steinmeier, e pela opinião pública de voltar para a mesa de negociação, de voltar para formar um novo governo só por responsabilidade nacional. E isso foi... Desculpa, eu vou ter que entrar no meio, porque Sim. foi avisado que a gente está quase terminando o evento. Desculpe. Não, desculpa, mas eu queria assim, dar a chance ao embaixador só terminar e fazer uma última resposta para uma pergunta direcionando diretamente a ele. O senhor avalia o modelo democrático aplicado na Alemanha como válido ser adaptado ao Brasil? E será que você pode responder essa pergunta bem rapidamente? Que a gente está com um horário meio marcado aqui. Pessoalmente, eu acredito que é o melhor modelo que eu conheço para ser aplicado no Brasil, porque ele traz o benefício do fortalecimento partidário, traz o benefício da representação direta através do voto distrital, mas não exclusivamente, traz o benefício da representação de acordo com a preferência das listas, e ainda traz um outro benefício que, num país como o Brasil, muito vulnerável a questões de corrupção, é extremamente importante. O custo da eleição é muito mais barato. Você se eleger num estado como São Paulo é mais caro que se eleger presidente em 90% dos países do mundo. Enquanto o custo de se eleger for muito elevado, a forma de encontrar recursos para a sua eleição vai ser igualmente complicada. Então, eu acho que o modelo alemão traz benefícios de representação, de facilidade, e eu particularmente acho muito benéfico também a cláusula de barreira, que torna muito mais governável e componível maiorias no parlamento. Uhum. Muito obrigada, embaixador. Eu gostaria de agradecer para todos pelas explicações e os pensamentos, troca de ideias. Eu acho que dava para discutir até amanhã. Inclusive, tem várias perguntas também que gostaria de ainda ter colocado, mas quem sabe em breve a gente continua. Gostaria de agradecer também à Fundação Konrad Adenauer e à SEBRE por ter realizado esse tipo de evento e desejo a todos um bom dia e uma boa tarde, tá? Fiquem com Deus. Abraço. Obrigado, Peter. Obrigado, Roberto. Obrigado, Astrid. Obrigado, Kevin. Obrigado e abraços de Berlim. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, tchau.